Boa noite. Hoje eu vim falar sobre um tema que é fundamental para as nossas vidas. Deus não desampara. Muitas vezes a gente se sente esquecido por Deus. Muitas vezes a gente se sente injustiçado. Acredita que Deus não foi bom para conosco. E às vezes se revolta, se ressente, e permite que o azedume vá se instalando no coração. Mas eu venho aqui perante vocês dizer uma coisa, que é: Deus nunca desampara. Nesses momentos em que a gente às vezes perde um ente que é muito querido e a gente não consegue entender o porquê disso, nos momentos em que a gente adoece e a gente gostaria de manter a saúde como um dia tivéramos, nos momentos em que os dias se apresentam nublados, chuvosos, de céu cinzento e escuro, e portanto a esperança, a fé, a confiança nos desígnios divinos, elas se desvanecem. Eu peço a vocês que carreguem consigo a certeza no íntimo, por mais que não pareça, por mais que tudo possa dizer o contrário, Deus jamais desampara um filho seu. Talvez a gente não entenda o porquê dos acontecimentos no momento. Talvez porque tomados pelo sentimento belo do amor que sentimos pelo familiar, pelo amigo que se foi, às vezes de forma muito inesperada e abrupta, às vezes numa idade muito nova, e a gente se questiona por que isso foi acontecer, como é que isso pode acontecer comigo ou com os meus amigos ou com aqueles a quem eu quero bem e com tantas outras pessoas que são ruins. Nada disso acontece. Mas pode ter certeza, Deus não desampara. Nesse momento em que choramos o ente que se foi, mesmo não sabendo se a partida dele foi porque ele já cumpriu aqui a missão e agora não tem mais necessidade, deve voltar à casa do Pai para gozar da sua recompensa, ou seja, porque às vezes nós percebemos que aquele ente vem cometendo desatinos e numa forma de poupá-lo para que ele acabe colocando os pés pelas mãos ou acabe descambando mais ainda, a vida lhe é ceifada para evitar que ele caia mais. Se não sabemos por uma coisa, se não sabemos se é por outra, mas tenhamos a certeza, Deus não nos desampara por isso e o consolo está presente. Às vezes a gente não percebe esse consolo porque o nosso foco está exatamente na perda daquele ente querido ou na dificuldade de uma determinada situação. Mas pode observar que em nosso caminho aparece pessoas, que às vezes estranhas, que nos conseguem dar uma palavra de alívio, uma palavra de consolo, uma palavra que brevemente alivia a dor e que pode plantar às vezes até a semente de uma nova esperança. Então, quando essas dificuldades surgirem, quando esses momentos difíceis em que às vezes a gente pensa em desistir,
em que às vezes a sensação de que o sofrimento maior do mundo está ali conosco e nós sabemos que não é assim, que existem outras pessoas que sofrem muito mais, mas não é uma competição de quem sofre mais ou de quem sofre menos. A dor de cada um é sua própria dor e dói bastante. Mas talvez essa dor possa ser minimizada, já que nós não entendemos tudo que envolve para que alguns acontecimentos, para que algumas situações se apresentem em nossa vida. Nós podemos exercitar a fé e a confiança. Nós podemos reunir as forças que nós ainda temos e seguir em frente. Porque vamos pensar, se às vezes é necessário passar por uma cirurgia para evitar que chagas maiores se apossem do nosso corpo. Nós sabemos que não é agradável, não é desejável passar pela experiência de uma cirurgia. Mas atravessar esse remédio amargo, vivenciar essa experiência, faz com que a nossa saúde seja restabelecida completamente e faz com que, nos permite continuarmos desempenhando as nossas funções da melhor maneira possível, porque muitos ao nosso redor dependem de nós, sejam eles nossos filhos, sejam eles nossos irmãos, nossos pais, nossos amigos, ou sejam aqueles desconhecidos que nós levamos uma palavra de consolo, que nós levamos uma palavra de carinho, ou aqueles a quem doamos alguma cesta, algum alimento que torna o dia. Uma vez, essa é uma experiência bem pessoal, eu acho que aqui é cabível contar. Eu estava num ponto de ônibus, não foi aqui em Salvador, foi em uma outra cidade, e eu perdi o último ônibus da noite. E eu não tinha dinheiro para poder pagar uma passagem, eu não tinha dinheiro suficiente para poder pagar, digamos assim, pegar um outro ônibus que fosse até um certo ponto e desse outro ponto me levasse até onde eu morava, pegasse outro ônibus para que me levasse até onde eu morava. Eu não tinha, fora de cogitação, pegar um táxi ou qualquer coisa que fosse, na época não tinha Uber, pegar um táxi para poder ir para casa. E eu me recordo que eu fiquei chateado, do tipo, poxa, eu vou ter que dormir aqui nesse ponto de ônibus, não tinha ninguém para poder dizer assim, olha, deixa eu ficar na sua casa ou me ajude me leve, me empreste. Eu não tinha, no momento, não tinha a quem recorrer. E eu me recordo que eu me sentia assim, ressabiado com Deus, porque eu estava ali tendo que passar a noite naquele ponto de ônibus, exposto, correndo o perigo de ser assaltado sem ter dinheiro, apenas o dinheiro da passagem do ônibus que eu pegaria na manhã seguinte, bem cedo, né? E no meio da madrugada, de repente, me chega um rapaz, na verdade um menino, seus 17, 18 anos, muito amistoso, que começou a conversar comigo e foi me contando a vida dele, e foi dizendo tudo que ele tinha vivenciado, o sofrimento que ele tinha passado com o padrasto e a mãe. Ele chegou a retirar a prótese que ele usava, porque
tomando surra do padrasto, tinha perdido os dentes da frente e foi me contando uma história tão sofrida, tão dolorosa, que eu fui me envergonhando de me sentir chateado com Deus apenas por estar ali naquele ponto de ônibus. Eu que nunca tinha vivenciado um maltrato de um pai, de uma mãe, eu que não tinha passado por todo esse aperto de fome, de não ter o que comer no dia seguinte, eu me senti extremamente envergonhado e reconheci o orgulho que existia naquele momento em mim, que me movia a não entender o porquê daqueles acontecimentos. Mas ao mesmo tempo, eu fui sendo tão grato a Deus por ter colocado aquela pessoa ali no ponto de ônibus, que conversou comigo e a gente engatou conversas que foram muito divertidas, né? Ele estava indo tentar a vida em outra cidade e eu tinha chegado nessa cidade tentando a vida. E a gente brincou de, olha, se você conseguir chegar na tal cidade que você está falando, me ligue, me mande, vamos manter contato, tudo mais. E o fato é que eu nunca mais nem vi, nem ouvi desse rapaz, desse menino, né? Nunca mais tive notícias, não sei por onde anda. Às vezes me questiono, será que não foi coisa da minha imaginação? Essa pessoa que chegou ali e com todo o seu sofrimento e com toda a sua conversa agradável, amenizou o meu sofrimento, amenizou a minha angústia, e eu pude, assim que o dia amanheceu e que eu consegui pegar um ônibus e que eu cheguei em casa, eu pude deitar, me sentindo muito mais tranquilo. E eu entendi que, de alguma forma, o amparo divino se havia feito presente em minha vida. Não foi da forma que eu esperava, porque eu queria pegar meu ônibus para ir para casa. Natural, né? Para um evento que eu não considerava, os ônibus deixaram de passar antes do horário previsto e não passava nenhum outro ônibus. Então eu queria ir para casa, eu queria poder ter dinheiro para poder pegar um táxi e ir para casa, mas a distância era enorme, seria caríssimo o valor do táxi na época. Eu só tinha o dinheiro para uma passagem, tem que dirá para táxi. Então o amparo não veio dessa forma que eu esperava, mas o amparo veio da forma em que tornou o meu viver mais leve. Porque tirou a minha atenção da minha dor, tirou a minha atenção, o meu foco para a minha dor, para a minha inconveniência, e meu olhar foi convidado a olhar a dor do próximo, a vivência do próximo. Se você me perguntar por que é que aquilo aconteceu na minha vida, que karma eu tinha que resgatar, se é que eu tinha que resgatar karma, o que é que era, eu não sei. Eu não faço a menor ideia. Mas eu entendi que em nenhum momento eu fui deixado solto. E que muitas vezes, talvez eu, você, nós nos rebelamos, nós nos revoltamos contra Deus, nós maldizemos, sem considerar que o amparo está sempre ali. E isso demonstra a nossa pequenez, porque nós não somos capazes de manter a fé, de manter a confiança, de manter o esforço dentro do bem. No caso ali, seria manter
um pensamento mais positivo e não um pensamento de revolta, de raiva, né? Um pensamento de ingratidão, que fosse minimamente um pensamento de ok, é o que está acontecendo comigo aqui agora, não é o agradável, mas vamos atravessar essa noite, porque amanhã vai ser dia e a luz do sol vai brilhar de novo para mim e para todo mundo. Muita paz a todos.